Segundo vídeo da série do canal, onde a gente estava revisando alguns assuntos do ensino médio, a gente tem progressão geométrica, né? Só fazer uma ligaçãozinha rápida, quando a gente fala em progressão aritmética, que é o assunto do primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá e assiste, porque tem informações importantes para essa aula também, né? A PA a gente relaciona com uma função afim, né? Função do primeiro grau. A progressão geométrica a gente relaciona com uma função exponencial. Então, tem assuntos muito parecidos e que a gente consegue fazer abordagens dentro, tá? Mas nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem específica de progressão geométrica, também conhecida como PG. Primeiro passo, a gente lembrar que é uma sequência numérica, pode ser uma sequência finita ou infinita, ok? E a diferença é que a razão a gente não chama mais de R, a gente chama de Q. Tem a ver com quociente. Por quê? Porque para a gente obter um termo do seu anterior, lá na PA a gente somava, aqui na PG a gente multiplica. Ué, professor, mas você falou que tinha a ver com quociente. Sabe o que tem a ver? Isso aqui, ó. Quando eu tenho, né, o A2 vai ser o A1 vezes a razão, que a gente chama de quê? Como é que a gente faz para obter a razão? Eu pego o A1 e eu passo para o outro lado, ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então a razão de uma PG é quando eu pego um termo e eu divido pelo seu antecessor. Então eis aí a nomenclatura da nossa razão, a letra Q, tá bom? Na PG, 5 possíveis classificações para PG, tá bom? A primeira é quando o nosso A1 é positivo, A1 positivo, e a nossa razão é maior do que 1. Ou seja, você vai pegar o A1 positivo e vai multiplicar por um número maior do que 1. Pode ser 1,1, pode ser 2, 2, 1000, tanto faz. Sendo maior do que 1, você tem uma PG que a gente chama de crescente. Segunda classificação. O nosso A1, o nosso primeiro termo, é menor do que 0 e a razão continua sendo maior do que 1. Se meu primeiro termo ele é negativo e eu vou multiplicar por um número maior do que 1, a razão ela é positiva, porque maior do que 1 é positivo. Número negativo, sempre que multiplicar, vou fazer regrinha de sinal, mais com menos vai dar menos, né? E como esse número é maior do que 1, ele vai começar a ficar cada vez mais negativo. Ou seja, a gente diz que essa PG é decrescente. Decrescente. Se a nossa razão for igual a 1, e aí agora entenda que eu não coloquei quem é o primeiro termo, porque tanto faz quem é seu primeiro termo. Se a nossa razão for igual a 1, pega qualquer primeiro termo, multiplica por 1, vai dar ele mesmo. Multiplica por 1, vai dar ele mesmo. Ele não muda. Então a gente disse que essa PG é uma PG constante. Constante. Ok? Existe um tipo de PG, uma classificação de PG, que ela não é tão abordada assim, tá? Que é quando a nossa razão for igual a 0 e o nosso A1 for diferente de 0. Então eu posso ter um A1 diferente de 0, né? Se minha razão for igual a 0, o que vai acontecer? Primeiro termo, vamos dizer lá 3. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 0. Só o primeiro termo que não vai ser igual a 0. Então a gente começa com o número diferente de 0, vai para 0 e daí vai continuar sendo 0 até o final dessa PG. A gente chama essa PG de estacionária. E por que eu digo que ela não é tão vista? Porque, por exemplo, numa PG estacionária, eu conheço o A3 e o A5. Não tenho como trabalhar. A gente só sabe que a razão é 0 e acabou, tá? Então, não é tão comum a gente ter, mas existe, a gente tem que falar um pouquinho sobre ela, tá bom? E a gente tem, acabei de ver que a gente tem outras formas de ser crescente. Eu esqueci, já vamos citar elas, tá? O tipo, se a minha razão for negativa, né? O que acontece se a minha razão for negativa? Vamos dizer que o primeiro termo seja positivo, mais com menos, menos. Se um termo é negativo, menos com menos, mais. Ele vai começar a alternar entre os sinais, alternar entre os sinais. Então a gente chama de alternante, alternante, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre crescente e decrescente, a gente tem outras possibilidades, né? Aqui eu comecei com o primeiro termo positivo e a razão sendo positiva, ele vai aumentando. Existe uma outra forma, que é, se o meu primeiro termo for negativo e a minha razão estiver maior que 0 e menor do que 1. Por exemplo, 0,1, 0,2, fração 1 meio, 2 terços. Se eu vejo que a minha razão está entre 0 e 1, né? Vou olhar aqui, opa, o A1 é negativo, o primeiro termo é negativo. Quando eu multiplicar por essa razão, ele vai pegando números cada vez menores aproximadamente de 0, por isso crescente. Em contrapartida, se o meu A1 for positivo e a razão também estiver entre 0 e 1, eu também tenho uma PG
decrescente. Por quê? Porque eu tenho lá um A1 qualquer, quando eu multiplico por uma fração, né, ele vai se aproximando do zero, ele vai diminuindo próximo a zero, tá bom? Eu coloquei aqui razão maior que 1, acredito que seja isso aí. Beleza? Qualquer dúvida, né, a gente tá aí à disposição. Eu acabei esquecendo de colocar junto esses dois. E lembrando que esse aqui é aquele caso que não aparece tanto, mas existe, tá bom? Vamos ver mais algumas coisinhas. Termo geral da PG. Lembrando que termo geral é aquela fórmula que vai me possibilitar calcular quem é o AN. Lembrando que N é a posição do termo, né? Assim como na PA a gente tem uma formulazinha para calcular o AN, que vai ser AN igual a A1 vezes a razão que é Q elevado a N menos 1. E talvez você se pergunte, mas professor, teria alguma outra forma igual a gente viu na PA? Sim, eu posso colocar a N é igual a AK vezes a razão N menos K, tá? É uma forma genérica onde eu posso trabalhar com dois termos sem considerar o A1, né? O primeiro termo dessa PG, ok? Temos também soma dos termos. E olha só, aqui a gente tem um detalhezinho básico, né? Por quê? Porque a PG ela tem uma característica de você, diferente da PA, conseguir fazer a soma de infinitos termos. Então eu tenho que pensar em algumas fórmulas diferentes. Primeira fórmula que eu vou trabalhar com vocês é para uma, né, PG constante. Uma PG que tem todos os números iguais. Se eu quero calcular qual é a soma dessa quantidade de termos, quantos termos eu tenho? N termos. Todos os termos são iguais? Sim. Se todos são iguais, eu pego o primeiro termo e faço simplesmente N vezes o A1. Porque eu estou somando N vezes o mesmo número, que é o primeiro termo. Se eu tenho uma PG não constante, aí eu utilizo outra fórmula. Onde eu pego o primeiro termo e eu multiplico pela razão elevado a N, onde N é o número de termos dessa PG que a gente está somando, menos 1, tudo isso aqui sobre a razão, menos 1. Eu consigo assim calcular a soma de uma PG finita, ok? Qual é o detalhe? Na PG a gente consegue fazer a soma de infinitos termos. Quando que eu consigo fazer isso, né? Para eu poder ter uma soma de infinitos termos, existe uma característica que eu possa colocar dentro dessa PG. Não é qualquer PG que eu posso somar infinitos termos. São aquelas que a gente chama de convergentes. São aquelas que, de alguma forma, o valor vai se aproximando de algo, mas não passa daquele valor, tá? Quando que vai ser isso? Eu vou colocar aqui para vocês. Quando a nossa razão for maior do que menos 1 e menor do que 1. Para essas características, eu posso usar a fórmula da soma infinita, onde eu pego A1, isso aqui sobre 1 menos a razão. Se você me perguntar em questão de concursos e vestibulares, essa dentro de PG, se tratando de soma de termos, essa aqui é a principal fórmula, tá, utilizada. Não quer dizer que essas duas não possam ser utilizadas, não possam aparecer, mas essa é a que mais aparece dentro dos concursos, tá bom? O que eu ainda gostaria de lembrá-los, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta no primeiro vídeo onde a gente fala sobre PA. Eu falei sobre interpolação. Lá eu falei sobre interpolação aritmética. Ah, professor, como é que vai mudar? A única mudança é que ele vai citar no texto para você como interpolação geométrica. E lembrar que se ele vai interpolar os termos, você já tem o primeiro e você já tem o último. Se eu colocar 5 no meio, como eu já tenho o primeiro, vou colocar mais 5, quem que é o último? É o sétimo. Eu sempre vou somar 2, tá bom? Ah, eu vou interpolar 10 termos. Eu tenho uma PG de 12 termos. Tá certo, galera? Espero que tenha ficado claro, né? Você tem as formas aí e é necessário a prática para poder chegar lá no exercício, interpretação do exercício e resolução. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.